16, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho e os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado do Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Deus, e na tua igreja especial. Te agradecemos por cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha a abrir nosso coração e mente para entendermos o que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de te cultuar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós já estamos meditando no livro de Atos e já estamos chegando ao fim das meditações dessa série. No próximo domingo será a última meditação em Atos. E como nós já falamos, o intuito era olhar o livro de Atos, tirar alguns textos dele, não fazer um sermão expositivo de versículo por versículo de todo o capítulo, até porque se nós fôssemos fazer isso, nós íamos ficar aí por muitos meses estudando. Então a proposta a princípio era para ser 8 pregações e hoje a gente já está na 8ª, né? E tem muita coisa para nós estudarmos, mas temos outros planos também para as pregações dos próximos meses. Então hoje vai ser a penúltima pregação, no próximo domingo a última. Nós já estudamos muitas coisas em Atos e creio que os irmãos podem olhar para esse texto e de fato entender que esse livro devia ser chamado Atos do Espírito Santo, por ver a condução do Espírito Santo em todas as áreas da igreja. Vou pedir para que já coloque o slide aí para nós. Nós vemos toda essa ação do Espírito Santo conduzindo, abençoando, abrindo portas, fechando portas, tudo isso para que o Evangelho fosse propagado, tudo isso para que nós pudéssemos ser testemunhas de Jesus Cristo, inclusive nos dias de hoje, no qual nós estamos vivendo. Nós já estudamos aqui sobre a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, em Samaria. Já falamos sobre a descida do Espírito Santo também em Cesareia, que conclui-se como os confins da terra. Nós falamos sobre a perseguição dos cristãos e sobre como aquela primeira comunidade vivia unida. Falamos que aqueles irmãos eram pessoas que buscavam a Deus intensamente, pessoas que ao orarem, em certa ocasião, o lugar chegou a estremecer. Foram momentos preciosos ali, de muita alegria, expansão do Evangelho, o Espírito de Deus tocando e enchendo a vida daquelas pessoas, a ponto de a igreja ir crescendo cada vez mais, atingir um número maior que 5.000 pessoas, e aí então se elege os diáconos e homens usados por Deus começam a pregar a palavra do Senhor. Esses diáconos se destaca Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e que foi morto apedrejado por pregar o Evangelho do Senhor. Falamos sobre Filipe também, que pregou a uma cidade inteira em Samaria e as pessoas se converteram. E vimos Saulo, que consentia na morte de Estevão e agora estava com o seu coração totalmente quebrantado. Um homem que antes estava cego espiritualmente, ao ter encontro com Jesus em Damasco, se torna cego fisicamente
E depois, ele, de curado a sua visão, ele parte para pregar o Evangelho. De um perseguidor da igreja, ele se torna então um apóstolo do Senhor. E nós chegamos aqui nesse texto. Esse texto narra a segunda viagem missionária deste apóstolo Paulo, daquele perseguidor da igreja, um homem transformado pelo poder do Senhor Jesus, pelo toque do Espírito Santo, e agora esse homem sai pregando a palavra de Deus e propagando o Evangelho por todas as nações, por todos os lugares. Para nós entrarmos um pouco mais aqui no texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de nós aqui pensarmos. Aonde você quer chegar daqui 5 anos? Ou como você se vê daqui 5 anos? Hoje eu estou meio filósofo, né? Hoje de manhã eu falei sobre a morte, né? O que estaria escrito na nossa lápide, né? Quando nós morrêssemos, né? Agora a pergunta é, sem morte, né? Vamos falar de vida agora. O que vai ser da gente daqui 5 anos? Quais são os seus projetos daqui 5 anos? Alguém tem algum projeto? E daqui 5 anos fala assim, olha, eu estou batalhando agora para que eu sei que daqui 5 anos eu vou chegar em algum lugar. Alguém tem esse tipo de pensamento? Levanta a mão para mim ver. Ah, muito bom. Muito bem. Ótimo. Nós estamos aqui, quantas pessoas mais ou menos? Umas 30 hoje? Vamos chutar aí. Das 30, 4 pessoas levantaram as mãos. Isso é uma característica do brasileiro. O brasileiro não gosta muito de se planejar, né? Não gosta muito de traçar metas e tudo mais. E é algo que nós precisamos fazer, é algo importante para nós fazermos. Muitas vezes nós sonhamos com muitas coisas. Talvez aí você não tenha levantado a mão, mas você que está namorando sonha em já estar casado, né? Sabemos que tem irmãos aqui que vão estar casados já daqui 5 anos. Para a glória de Deus, né? Amém. Ó, eu posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Oh, bênção de Deus. Muito bom, muito bom. Talvez daqui 5 anos, esses que vão se casar, aí temos vários casamentos para o ano que vem, mas talvez daqui 5 anos já tenham até bebês correndo por aí, né? Olha que maravilha. Imagina uma bezinha correndo aqui no meio, né? E bonitinha. Vai ser bênção de Deus, vai ser bom demais. Nós fazemos tantos planos, tantas coisas. Sonhamos, talvez na hora que eu falei aqui sobre como nós vamos estar daqui 5 anos, você tem até traçado aí bem rápido um plano, um vislumbre do que vai ser a sua vida daqui 5 anos. Eu tinha traçado muitos planos, né? E tenho traçado muitos planos. Um dos planos que eu e a Camila a gente havia traçado, havia planejado na época do seminário, era de ter o segundo filho, né? Quando eu entrei no seminário, a gente já tinha o primeiro, o Thiago, e aí depois a gente falava assim, olha, quando a gente estiver lá no 4º ano, terminando o seminário já, né? Daí vai acabar a vida de estudos, vai ser mais tranquilo. Então ali a gente começa a pensar sobre ter filhos e tudo mais. Mas esse plano não deu muito certo. A Elisa veio muito tempo antes desse plano, né? E graças a Deus por isso é uma bênção na nossa vida, né? Mas foi um plano frustrado, né? Um plano que nós pensamos em fazer, mas não deu certo. E talvez existam planos assim na sua vida que você planejou e não deu certo. Talvez uma viagem, talvez um trabalho que você almejava e não foi, acabou. E isso deve nos trazer revolta, deve nos trazer tristeza? De modo nenhum. Deus está no controle de todas as coisas, nós cremos nisso. Nós vemos que Deus conduz todos os nossos planos de acordo com a vontade dele. E então o nosso foco, a nossa intenção deve ser, de fato, estar colocando esses planos diante de Deus e entendendo que Ele é quem vai abrir ou fechar portas. Amém? Todos aqui então estão convictos que se amanhã algo que você esperava que acontecesse não acontecer, você vai pegar e falar glória a Deus por isso. Se você acordar amanhã cedo, pronto para ir trabalhar, ligar colocar a chave no carro, der a partida do carro no pegado, você não vai praguejar, você não vai murmurar, você não vai falar, esse carro velho, por que eu estou com isso aqui? Você não vai fazer isso. O que você vai entender? Livramento de Deus. Deus está no controle da minha vida. Deus abre e fecha as portas. Então esse texto ele nos chama a atenção para esse cuidado de Deus.
Mas esse texto ele não fala dos nossos planos para o nosso próprio prazer. Esse texto ele vem tratar outras coisas para nós. Ele vem nos chamar a atenção para a nossa missão enquanto servos de Deus. E aí fica a pergunta para nós. Nós temos noção do nosso chamado enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor? Nós temos aqui, talvez você possa falar, pastor, eu não sei ainda qual que é o meu chamado. Eu vou te dar aqui duas informações. Um chamado que existe é um chamado para todos nós, todos que estão aqui, que é o chamado de pregar o Evangelho, ser testemunha do Senhor. Um chamado universal para os crentes. Então, eu devo pregar o Evangelho não porque eu sou pastor. Eu devo pregar o Evangelho porque eu sou uma pessoa alcançada por Jesus Cristo. Você, cada um de nós aqui, devemos pregar o Evangelho porque Jesus Cristo nos deu esta ordem. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Certo? Então nós temos esse chamado universal. Então a ideia de que, pastor, eu não sei qual que é o meu chamado, caiu por terra. Todo mundo sabe agora qual que é o chamado aqui. Nós temos por obrigação pregar o Evangelho. E não deve ser, quando a gente fala obrigação, parece que é uma palavra tão negativa, né? E quando a gente fala que é por obrigação, a gente parece que vai ter que fazer aquela coisa contra a nossa vontade, algo tão doloroso, tão difícil. E não é isso, né? Quando nós dizemos a obrigação de pregar o Evangelho, isso é um privilégio para nós. A palavra de Deus nos diz que os anjos queriam este privilégio de pregar o Evangelho. E Deus nos deu esse privilégio. Então nós temos esse chamado. Agora nós precisamos entender qual que também, além do chamado universal, qual é o chamado pessoal para nós. E aí entra algumas áreas no mundo que a gente vive. Eu fui chamado para ser pastor. Entendi esse chamado, fui, fiz o seminário e hoje estou aqui. Um missionário vai, estuda, depois vai para outro país ou para algum outro missionário e vai pregar o Evangelho. Qual que é o seu chamado pessoal? Você sabe qual é o seu chamado? Talvez isso seja uma coisa que nós precisamos falar mais dentro das igrejas. Porque parece que o chamado pessoal é algo muito subjetivo para nós. E nós precisamos entender onde nós estamos inseridos e como nós podemos ser relevantes onde nós estamos inseridos. Nós vemos aqui nesse texto Paulo com um chamado universal de pregar o Evangelho e agora com um chamado específico, um chamado pessoal. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pregando para os judeus. Aquele que era o judeu dos judeus, ele diz lá em Filipenses, que ele era hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, aquele que, quanto à lei, fariseu, perseguidor da igreja. Então ele falava que ele era tudo isso, aquele judeu impecável, e agora ele entende que ele deve propagar o Evangelho não para os judeus, mas sim para os gentios, para aquelas pessoas que não faziam parte dessa cultura dos judeus, não tinham as mesmas, mesmo conhecimento dos judeus, não seguiam as mesmas leis que os judeus. Então Deus chama Paulo para fazer isso. E como eu já disse, esse texto está aí nesta segunda viagem missionária de Paulo, na intenção de pregar o Evangelho. Ele tinha uma tática. Paulo, ele ia pregando o Evangelho, geralmente em grandes cidades, em grandes centros, onde muitas pessoas de fora vinham para poder praticar algum tipo de comércio e voltar para suas cidades. Então a intenção dele era pregar nesses lugares, para que as pessoas pudessem ouvir a mensagem do Evangelho e quando fossem embora, elas também pregassem o Evangelho ali onde elas estavam. Então ele era um homem que buscava propagar o Evangelho em todas as direções. E aqui o texto fala que Paulo ele tentou ir para um lado, ele queria ir para uma parte da Ásia, ali para a parte ocidental da Turquia nos dias de hoje. Essa era a intenção dele. E quando ele queria ir para lá, dá para se deduzir que a ideia dele era visitar uma das igrejas que ele tinha plantado, a igreja de Éfeso. Mas o Espírito Santo não deixou que ele fosse para lá.
E no mesmo momento que o Espírito Santo não deixou que ele fosse para lá, ele mudou de rota e tentou ir para Bitínia. Ele falou, então eu vou pregar o Evangelho em outro lugar. Se não é para mim estar aqui, eu vou para lá. E foi para lá. E também foi impedido pelo Espírito Santo. E ali então eles pararam para descansar. E Paulo então tem uma visão de um homem. E esse homem então fala para ele, vem para cá, passa para Macedônia e vem nos ajudar. Prega o Evangelho para nós. E aí então eles imediatamente se levantam e vão pregar o Evangelho. Qual que é a nossa intenção nesta noite, irmãos? É que, olhando para quem nós somos agora, que fomos alcançados por Jesus Cristo, diante até de tudo que nós cantamos aqui, há uma declaração maravilhosa do Evangelho aqui, né? Eu não sei se vocês notaram ali, mas escrito Ingrid B na letra, a B que compôs essa música, né? E depois o Rogério, foi o Rogério, mas sozinho que fez a melodia? O Rogério fez a melodia da música, uma música que fala do amor de Deus, que fala do que nós precisamos de fato testemunhar. Isso é maravilhoso. Nós cantamos aqui também esse último cântico, e eu fiquei pensando muito na letra dele, que se chama Entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Que frase maravilhosa, que coisa mais linda nós cantarmos isso. Agora, pôr em prática isso. Você já pensou sobre o que significa entregar tudo? Entregar tudo a Deus? Porque esse é o refrão, né? E eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. O que é entregar tudo a Deus? Nós vemos aqui Paulo entregando tudo a Deus. Nós vemos aqui Timóteo entregando tudo a Deus. Nós vemos Lucas entregando tudo a Deus. Nós vemos aqui todas as pessoas que estavam nessa viagem missionária comprometidos com Deus. Nós falamos aqui sobre os planos focados em nós. E quando nós entregamos de fato tudo a Deus, os planos já não são mais focados em nós. Os planos agora são focados na propagação desse Evangelho. Os planos agora são para a expansão do reino de Deus. Porque foi para isso que nós somos chamados. Então, como que nós fazemos isso então? Como que nós colocamos os nossos planos em sintonia com a vontade de Deus? Como nós fazemos essa entrega de verdade? Então, eu gostaria aqui de pensar sobre duas coisas. Hoje, o tema da nossa pregação é a condução do Espírito Santo sobre os nossos planos. Em primeiro lugar, tendo atitude e visão de reino. Tendo atitude e visão do reino de Deus. Paulo e seus companheiros estavam em continuidade dessa missão de pregar o Evangelho na segunda viagem missionária, e eles então passam por duas cidades chamadas Derbe e Listra. Encontram ali Timóteo, um jovem rapaz interessado no Evangelho, um homem que teve um encontro com Cristo. Paulo então o circuncida ali e o leva para essa missão, nessa viagem missionária. E eles então vão viajando, passando pelas igrejas que já foram plantadas, deixando os decretos que os apóstolos e os anciãos lá de Jerusalém deixaram para que a igreja pudesse se conduzir, para que a igreja pudesse caminhar de acordo com a vontade de Deus. E o texto diz lá no versículo 5 que a igreja ia crescendo cada vez mais, que a igreja ia se fortalecendo cada vez mais. Quando fala igreja, não é apenas uma igreja, mas é a igreja de Jesus Cristo. Todas aquelas pessoas que foram espalhadas na perseguição, que foram alcançadas pelo Evangelho, tanto os judeus quanto gentios, toda esta igreja começa a crescer e fortalecer cada vez mais. E de repente então, esses homens que estão nesta viagem, Paulo e seus amigos, resolvem ir para a região da Frígia e da Galácia. Para quê? Para pregar o Evangelho. Não é para passear, não é para tirar um tempo de férias, não é para ir visitar algum amigo. A ideia deles é pregar o Evangelho. E mesmo assim, o Espírito Santo impede eles de ir. E eles então entendem a vontade desse Espírito Santo, e eles partem para Mísia. Chega lá,
com a ideia de partir para a Bitínia e o Espírito Santo novamente os impede. Esses homens entendiam que Deus de fato é o guia da vida deles, que Deus é quem conduz todas as coisas, e a reação deles não é a reação de desanimar diante de tudo isso. Talvez se fosse eu ou você nessa viagem, entendendo que o Espírito Santo nos barrou de pregar o Evangelho em algum lugar, talvez a gente ia cruzar o braço e falar, não quero mais. Já conheci esse Jesus Cristo, já fiz minha parte, já estou na segunda viagem missionária aqui, eu quero fazer a vontade de Deus, me parece que Deus não quer abrir as portas para mim fazer isso, então chega, vou ficar no meu cantinho, quietinho e esperando a volta desse Jesus, porque eles até entendiam que Jesus Cristo voltaria muito em breve ali naquele tempo, né? Então, mas a atitude deles não é essa, a atitude deles é, no momento em que eles entendem que o Espírito Santo fechou uma porta aqui, eles já saem em direção a outro lugar. Eles não ficam esperando um decreto cair do céu, o escrito, olha, Paulo, vai para a direita, Paulo, vai para a esquerda, Paulo, vai para tal lugar, para que você faça isso, isso, isso. A gente não vê isso no texto. E é muito interessante, porque muitas vezes na nossa vida, nós agimos desse modo. A gente quer ser usado por Deus, nós nos colocamos à disposição de Deus, dizemos que, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e aí a gente fica com os braços cruzados esperando, olha, agora eu vou esperar vir aquela revelação divina do céu, escrita ali numa tábua de madeira, dizendo tudo o que eu devo fazer. E não é isso que a gente vê na Bíblia. A gente vai vendo como que esses homens e mulheres da igreja, de toda a palavra de Deus, eles viviam confiantes na condução do Senhor, mas em uma vida de ação. Ou seja, pessoas que tinham atitude, pessoas que não se contentavam em ficar com seus braços cruzados, pessoas que não se contentavam em ficar parado, esperando. Eles entendiam o chamado deles. Qual que era o chamado? Pregar o Evangelho. Então vamos pregar o Evangelho. Se a porta fechou aqui, então eu vou pregar o Evangelho ali. Se a porta fechou ali, eu vou pregar o Evangelho lá. E assim que eles continuavam. Assim esses homens viviam. E assim também que nós devemos viver, meus irmãos. Quantos planos nós temos de ver uma igreja cheia? Quem não gostaria de ver esse lugar aqui cheio, de ter que colocar cadeiras aqui no meio, de ter que quebrar paredes aqui para aumentar o tempo, comprar terrenos do lado? Quantos não sonham com isso? Agora, o que nós temos feito para que isso aconteça? Temos propagado o Evangelho para as pessoas aqui da nossa região? Temos falado do amor de Cristo? Temos, de fato, entendido o nosso chamado de pregar o Evangelho, partindo em ação, com atitude para pregar esse Evangelho? Mas aí você pode falar, pastor, mas se eu sair fazendo isso, será que não tem o risco de eu fazer alguma coisa errada? Até tem mesmo. Tem mesmo. Tem se você não estiver conectado com Deus. Se você não estiver em sintonia com Deus. Quando nós estamos em sintonia com Deus, a missão que vai ficando cada vez mais clara. Deus ele vai nos conduzindo a fazer de fato a vontade dEle, o que Ele quer, o que Ele espera. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, é que nós precisamos nos expor à obra e não ficar esperando. Não ficar só nos nossos bancos. Não achar que, porque estamos num lugar bem localizado, as pessoas vão vir sozinhas aqui. Pode vir mesmo, e isso acontece de fato. Temos visto, eu ouvi essa semana, até estava conversando com a Camila ontem sobre isso, tem aumentado o número de cristãos, de pessoas se convertendo ao cristianismo através de sonhos, principalmente na região da Palestina. Muitos muçulmanos entregando a sua vida por causa de sonhos que eles têm com Jesus. E depois eles vão e entendem a mensagem do Evangelho, se entregam a Cristo. Nós sabemos que não é esse modo, o modo mais claro na palavra de Deus, né, que as pessoas têm se convertido. Mas Deus tem usado muitos outros jeitos aí. Mas o modo que Deus nos chama para agir é pregando.
pregando a palavra do Senhor, sendo bênção na vida das pessoas, falando do amor do Senhor, proclamando a mensagem que nós cantamos aqui com a música que a B compôs, falando desse Jesus Cristo que é o nosso maior exemplo de servidão e de proclamação do amor e do poder de Deus. Jesus Cristo esteve aqui conosco, viveu das mesmas coisas que nós vivemos, desde a alegria até profundo medo, e mesmo assim, um Deus que se fez homem, com toda a nossa fragilidade, continua firme na sua missão. Continua vivendo com atitude, em sintonia com Deus. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos então entender é que nós precisamos estar em sintonia com Deus e agir. E agir. Não ficar de braços cruzados, não. Mas ainda em segundo lugar, nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Passa aí para mim, por favor. Ter intimidade com o nosso Deus. O texto nos diz que depois que eles foram impedidos pelo Espírito Santo para ir onde eles achavam que deveriam ir, eles param para descansar, e ali então Paulo tem uma visão. Essa visão de um homem, e esse homem olha para Paulo e fala, passa para Macedônia e nos ajude. E depois dessa visão, imediatamente eles se levantam e vão para a região da Macedônia. E vão pregar o evangelho naquele lugar. Interessante notar nesse texto que nas duas vezes anteriores que o Espírito Santo os impediu de pregar o evangelho aonde eles queriam, não há nenhum relato de visão. Eles apenas sentem que o Espírito Santo está dizendo para eles não irem para lá. Como então entender, ou como eles entenderam que era o Espírito Santo que estava falando? Como entender que é o Espírito Santo que está falando conosco? Nós só conseguimos fazer isso através de uma coisa: intimidade. Intimidade com Deus. Você que é casado, quando você liga para sua esposa ou para o seu marido ou namorado, e você liga para eles, você precisa se identificar. Eu ligo para a Camila lá, né, e falo, oi, Camila, tudo bem? Aqui é o Pedro, seu marido. Eu preciso fazer isso? Não, né? Além do identificador de chamada do celular, né, além disso, ela conhece a minha voz. Eu conheço a voz dela. Eu conheço a voz dos meus filhos. Eles conhecem a minha voz. Por que a gente se conhece? Porque nós temos intimidade. Porque nós estamos juntos sempre. Porque um ouve o outro. Porque um conhece o outro. E como nós ouvimos o Espírito Santo falando conosco? Através da intimidade. Quando nós conhecemos a Ele. Quando nós nos relacionamos com Deus. Quando nós buscamos cada vez mais a esse Deus. E a pergunta para nós então é: qual o nível de intimidade que nós temos com Deus e como nós temos desenvolvido esse tipo de intimidade? Eu volto na busca da entrega, que assim, eu nunca parei para refletir nela como hoje eu parei aqui para refletir. Porque eu estava cantando ali, Deus, te dou meu coração, tudo que há em mim, te entrego a ti, meu Deus, te dou tudo, te entrego tudo. E aí eu fiquei pensando, peraí, mas tudo? Até o meu tempo? Até as minhas férias? Até o meu descanso? Sabe aquele tempo que eu tenho, que eu gosto bastante de deitar no sofá, colocar no Netflix e assistir uma série? Aquele tempo que eu tenho de poder pegar minha bicicleta e sair para pedalar? Até isso eu tenho que entregar. Aquele tempo, agora eu vou alfinetar, aquele tempo que está muito quente e eu queria estar na piscina ao invés de estar na igreja, tudo isso eu preciso entregar? Note que a frase é muito linda, nós dizemos isso. Ó Senhor, eu entrego tudo a Ti. É muito lindo. Mas eu quero que, a partir de amanhã, eu vou te dar hoje ainda o seu tempinho de perdição. Mas a partir de amanhã, quando você acordar, você vai entregar tudo a Deus? Todo o seu tempo a Deus?
Sabe o tempo que você fica lá nos Reels do WhatsApp? Você vai deixar de ficar no Reels do WhatsApp e vai ler a Bíblia. Você vai entrar no carro e não vai colocar na ativa FM, você vai colocar um louvor e louvando a Deus até o lugar onde você chegar. Você vai chegar em casa e vai orar com a sua família. E o tempo que você estiver mais tranquilo ali, mais ocioso, você vai estar buscando as coisas que glorificam a Deus. Parece possível isso? Não parece? Mas não é. Mas não é. A gente vê aqui Paulo fazendo isso, se dedicando. Quando eu digo que a gente precisa entregar a nossa vida, entregar tudo a Deus, isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida sem prazeres, né? Sem a gente buscar os prazeres nossos também. Porque Deus, Ele nos dá prazeres na nossa vida, a comunhão com os irmãos, o poder descansar, o poder viajar, isso é dádiva de Deus. Deus nos dá o trabalho, nos dá o sustento para que a gente possa comer bem, para que a gente possa passear, a gente possa fazer muitas coisas. A diferença é, todas essas coisas têm sido maior do que o meu engajamento na expansão do reino de Deus? Ou é o contrário? Será que todas as bênçãos que Deus tem me dado têm, de fato, dado glórias a Deus? Ou essas bênçãos que Deus tem me dado têm me afastado da presença dEle, me afastado dEle? Essa é a nossa reflexão. Então, não é impossível nós entregarmos tudo, porque Jesus Cristo nos chama para entregarmos tudo mesmo. Nós estamos aqui para isso mesmo. Viver uma vida de devoção ao Senhor, de obediência ao Senhor. E podemos ser obedientes aonde nós estamos também. Não precisamos ser obedientes somente na igreja, ou viver e morar dentro da igreja para cumprir tudo isso. Nós vemos aqui a vida desses homens. Homens que tinham intimidade com Deus. Homens que conheciam a esse Deus. Que sabiam a vontade desse Deus. Qual o nível de intimidade nós temos com Deus? Deus, Ele se relaciona conosco e Ele quer se relacionar conosco cada vez mais. Como nós nos relacionamos com Ele? Aquela regrinha tão simples, tão básica. Bíblia, oração e igreja. Esse é o jeito que nós podemos orar. É bem a canção da criança mesmo, né? Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu estou na igreja, eu vejo a grandiosidade do amor de Deus que alcança pessoas que são iguais a mim e diferentes de mim. Glória seja dada a Deus por isso. Assim nós entendemos quem é Deus. Então, o desafio para nós é ter mais intimidade com esse Deus. Buscar conhecer Ele cada vez mais. Ler a palavra dEle todo dia. Gastar tempo com esse Deus. Esse Deus que te ama tanto, a ponto de enviar o seu Filho para morrer naquela cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado nenhum se fez pecado por nós, experimentou o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário, morreu naquela cruz, ressuscitou, voltou para o Pai e está lá, preparando horários para nós. E quando tudo estiver feito, estiver na hora certa, Ele vai voltar aqui, vai restaurar todas as coisas. E eu digo para você, está breve esse tempo. Temos visto cumprimento de profecias da Bíblia acontecendo nesse exato momento. E nós achamos que ter intimidade com Deus é apenas esse momento que nós temos aqui na igreja. Meus irmãos, se nós sairmos aqui fora o pastor não tem coragem de fazer isso, mas se o pastor tivesse muita coragem, perguntasse para o meu, o que você aprendeu hoje na pregação? Talvez alguns nem saberiam o que foi pregado. Intimidade com Deus. Só vir à igreja, isso não é ter intimidade com Deus. Só que nós experimentamos um pouco do povo de Deus, do amor de Deus. Mas Deus tem algo muito maior preparado para nós durante a semana. Ali na devocional, na sua vida devocional. No tempo de oração com Ele. Quando você entra lá no seu quarto, fecha a porta e ora. E quando nós vamos desenvolvendo esse tipo de intimidade com Deus, nós vamos ouvindo e entendendo o que Deus tem preparado para nós.
Eu comentei até, acho que ontem estava falando sobre isso, sobre a minha sobrinha. Ela é outra sobrinha, não é essa aqui não, é a outra, a de Paulinha. Ela estava longe de Deus, ela não queria buscar a Deus. E de repente essa menina começou sem ir na igreja, sem ir para a igreja, sem incentivo da família. Quando nós estávamos em Paulínia, buscávamos sempre levar ela na igreja. E depois que a gente veio para cá, ela parou de ir na igreja. E ela, sozinha, começou todos os dias a ler a Bíblia, sem incentivo de ninguém. E aquilo foi tomando conta do coração dessa menina. Até um dia que ela chegou para a mãe e falou assim: mãe, tenho lido a Bíblia e eu tenho entendido que Jesus está falando para mim que eu preciso de uma igreja. Então eu vou começar a frequentar uma igreja. E ela está firme na igreja. Isso traz tanta alegria para o nosso coração, porque quando a gente busca Deus, Ele fala conosco. Quando a gente tem intimidade com Ele, a gente ouve a voz desse Deus. A gente entende como Ele nos direciona para fazer a vontade dEle. Irmãos, para concluir, faça para mim, por favor. Hoje é dia de nós repensarmos sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado pessoal, sobre o chamado universal que nós temos de pregar o Evangelho, sobre a nossa vida de intimidade com Deus e sobre a nossa ação diante dessa vida que Deus nos tem dado. Então hoje nós meditamos e aprendemos que para colocar os nossos planos em sintonia com Deus é necessário ter atitude e visão de reino e ter intimidade com esse Deus. Vamos de fato entregar tudo a esse Deus? Vamos, amém?